as suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Glória a Deus! Meditando na palavra. Estou muito feliz aqui hoje pela presença da Sirene conosco. Eu te abençoe, querido. Muito bom ter você com a gente. Também estou vendo meu irmão ali, estou sem óculos, não estou reconhecendo, mas seja bem-vinda também, em nome do Senhor Jesus. Fui procurar o óculos para mim hoje, não achei, irmão. Então hoje eu estou vendo aqui vários anjos. Não reconheço quase ninguém, mas graças a Deus os irmãos estão aí. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 4, a partir do verso 1, todos os irmãos contrários. A palavra do Senhor diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Meus irmãos, após a gente ter gastado as últimas sextas-feiras no estudo do capítulo 3 da carta de João, nós vamos aqui agora entrar no capítulo de número 4 e nós vamos ver aqui que João, ele mais uma vez ele vai abordar um desafio que a igreja que recebeu essa carta estava enfrentando. Eu apresentei nas terças-feiras anteriores para os irmãos que João estava escrevendo para a terceira geração de cristãos e que esses irmãos sofriam tanto perseguição interna e problemas internos através de falsos ensinadores, falsos profetas, como a pressão externa da perseguição e do repúdio que a sociedade tinha para essa igreja que estava crescendo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 4, João vai externar mais um desafio que a igreja estava enfrentando, que era com um grande volume de falsos profetas que estavam infiltrados em seu meio. Eu mencionei para os irmãos em estudos anteriores que o grande desafio que João teve era uma seita intitulada Gnosticismo, que os seus seguidores acreditavam ter recebido uma revelação superior do Evangelho e que diziam que somente seriam salvos aqueles que tivessem tido tal iluminação. E eles tinham diversas crenças aberrantes. Mas vamos ver aqui que João, por certo, tinha esse grupo em mente quando escreveu esses primeiros versículos do capítulo 4. Vejam, é muito importante observar que a primeira fala de João aqui, ela é muito forte. Ele diz assim: não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Irmãos, simplesmente uma pessoa afirmar que ela tem o Espírito de Deus em sua vida, que ela é um servo de Deus, que ela serve a Deus por si só, não autentica ela como um verdadeiro servo de Deus. Então essas pessoas precisam, segundo João, ser colocadas à prova. E o que significa isso? A gente precisa comer 1 quilo de sal com elas. Precisamos observar, precisamos estar atentos se de fato a vida delas reflete a de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos uma situação muito engraçada no cenário religioso brasileiro, que ser crente, ser evangélico virou moda. Não é? Porque nós vemos aí de artistas que quando param de vender CD, gravam o CDzinho, gostam e dizem até agora nós somos de Jesus. E o que a gente vê? Uma perversão do Evangelho, uma perversão cruel dessa fé que nos foi revelada, que nos salvou. Então nós precisamos entender que algumas pessoas parecem ser de Deus, mas não são. Elas até aparentam, têm até aparência de piedade, mas de fato nós não observamos nelas aquele comportamento característico de alguém que já conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos pôr à prova essas pessoas, precisamos acompanhá-las, precisamos observá-las, precisamos até comer 1 quilo de sal com elas. Ninguém come 1 quilo de sal da noite para o dia, leva tempo até você conseguir, e é o tempo justamente que vai mostrar se de fato uma pessoa foi transformada pelo Evangelho ou não. O Senhor Jesus disse: olha, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, e o fruto leva tempo, irmãos. O fruto não nasce da noite para o dia. Então a gente precisa acompanhar e observar para que a gente não seja vítima de falsos profetas, falsos ensinadores, lobos disfarçados de ovelha, pessoas que na verdade não querem comprometimento nenhum com o reino de Cristo, apenas com o seu próprio ego, com seus próprios valores pessoais. E nós vamos ver, meus irmãos, que para nós que somos uma comunidade
comunidade pentecostal, nós corremos um risco muito sério em dar crédito em tudo aquilo que a gente escuta. Então, se a pessoa falar que falou em nome de Deus, a gente acredita. Se o camarada pregando deu uma rajada de línguas, a gente já fala, ó, o Espírito Santo está agindo no meio da pregação, é Deus falando. Se o camarada deu uma pisada assim no chão, você já até arrepia, é Deus. E às vezes não. Às vezes isso são reações emocionais, carnais e manipuladoras, para que você fique desarmado daquela coisa que Deus deu oportunidade para você fazer, que é julgar, que é observar. A Bíblia diz, olha, a gente tem que julgar as profecias. Até as palavras inspiradas que a gente recebe devem receber de nós um juízo observador. Mas é isso mesmo? Confere com as Escrituras Sagradas? Está de acordo com a Bíblia? Porque, irmãos, o que tem de revelamento aí, o que tem de espírito de Kodak rodeando a igreja aí, que vocês não imaginam, Então nós precisamos estar muito atentos, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Uma pergunta aqui, nós estamos em família. Alguém aqui já recebeu uma falsa revelação, uma falsa profecia? Irmãos, eu perdi as contas. Se dependesse dos profetas, eu seria cantor de uma dupla sertaneja gospel com um camarada que hoje é ateu, professo. Olha aí, você imagina se Deus não tem juízo colocar uma gralha como eu para ser um cantor sertanejo gospel. Palavra do profeta. Então, atenção, muita atenção. Já vi profecias destruindo casamento. Já vi profecias acabando com ministérios. Já observei revelações, irmãos, que foram desmascaradas assim na cara. Ó, Deus está me mostrando isso. Está errado, não procede. O senhor está equivocado. Então a gente tem que estar muito atento. Há um sentimento na nossa comunidade cristã pentecostal, de um modo geral, de que hoje há ausência de dons, ausência de manifestações. Na verdade, não. Na verdade, a gente está caminhando numa direção em que a palavra está se estabelecendo como a verdade e não está dando espaço para tanta gente brincando de dom espiritual. E aí, o que essa turma faz? Vai para a portinha. Porque lá é só revelação, lá é só profecia, lá é só profetado. Lá eles ainda têm crédito. Mas conforme a igreja vai aceitando que a palavra é a revelação de Deus, uma palavra que não falha, essa que não falha, nós já não precisamos que tantas manifestações sobrenaturais aconteçam, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E aí nós entendemos aquilo que eu já ensinei para vocês quando nós estudamos Coríntios. A finalidade dos dons não é espetáculo ou exibicionismo. Os dons se manifestam em situações específicas, de acordo com a soberana vontade de Deus, quando um servo de Deus ou uma igreja precisam de uma direção muito específica, que por algum motivo a suficiência das Escrituras não estão dando o discernimento necessário. Então daí Deus vai usar um dom espiritual. Agora, irmãos, aquilo que a Bíblia já respondeu, dom nenhum vai falar. Eu já vi pessoas orando a Deus, esperando sentir no coração para visitar o irmão. Você não tem revelação para isso, não vai lá visitar. É colocar o amor em prática. Aí eu não estou sentindo de Deus de evangelizar aquela pessoa. Mas como não está sentindo de Deus? Se a Bíblia fala claramente, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que a palavra já falou, eu não preciso de um dom espiritual para confirmar. A palavra é suficiente. Nós não andamos por dons, nós andamos segundo a revelação das Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Então, muito cuidado e não se deixem levar até por pregações ou coisas que às vezes façam a gente pensar que está faltando dom na igreja. Irmãos, eu estou convencido que Deus é o dono da igreja. Eu estou convencido que se Deus quiser falar, Ele fala. Eu estou convencido que se Deus quiser agir, Ele age. Irmãos, Deus não é um brinquedinho que é manipulado pela gente. Quando a gente não deixa, Ele não faz. Irmãos, Deus é soberano. Operando Ele, quem impedirá? Louvado seja Deus. Se Ele quer fazer, Ele faz, meus irmãos. Então nós precisamos estar conscientes disso. Então muitas vezes não é Deus que não está falando,
somos nós que não temos ouvido a maneira com a qual Ele está falando com a gente. Então precisamos estar atentos a isso e tomar cuidado, irmãos. Eu recomendo isso para os irmãos mensalmente, eventualmente eu falo. Cuidado com o portinho, irmãos. Cuidado, irmãos, com o movimento. Cuidado, irmão, com o missionário que revela até o número da RG. Cuidado com essas coisas, irmãos. Quantas vidas destruídas, irmãos. Quantas famílias desfeitas por pessoas que brincaram e manipularam os seres humanos em nome de Deus. Que nós possamos permanecer na simplicidade do Evangelho, irmãos. Igreja fria, irmãos, não é igreja que não tem pula-pula em estanho. É igreja que só quer saber de oba-oba, onde não há comprometimento, onde a liderança não é honrada, onde o Evangelho não é pregado. Igreja quente é aquela que o povo fica até quietinho, mas é a palavra que está sendo pregada, é o nome de Jesus que está aparecendo. Então eu prefiro isso que os lábios fora chamam de frio, mas que é sólido, porque está baseado nas Escrituras, do que esse oba-oba pentecostal. Que os crentes viram cambalhota ouvindo sabor de mel, que a gente viu virar e pensa que isso é Evangelho. Irmãos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Há uma força de engano no meio religioso nosso, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser engolido. E aí a presença de Deus vai se afastar de nós. Cuidado, porque já muitos falsos profetas têm se levantado. E nós podemos, segundo as Escrituras, exercer a nossa liberdade cristã e a nossa consciência para avaliar se uma determinada manifestação, se uma determinada suposta revelação vem de Deus ou não. Se você tem convicção que não vem de Deus, você não tem que ficar com medo, não, irmão. Não é para mim isso, não. Senhor, me escuta. Isso não é para mim, não, está errado. E a gente tem que ter ousadia, irmãos, para desmascarar na máquina. Porque senão o irmãozinho que viu, a gente sabe que está errado, mas a gente segurou, o irmãozinho vai se enganar pela mesma pessoa depois. Então que nós tenhamos muito temor de Deus, entendendo que Deus é soberano, vai agir quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e nós sabemos que se Ele quiser, aqui Ele pode agir. Porque nós cremos nas Escrituras e já temos pregado. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não tem feito. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Então, muita atenção para isso. Verso 2 e verso 3. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Dentro do contexto, irmãos, que João está escrevendo, uma das coisas que estavam acontecendo é que através de supostas manifestações do espírito estava sendo negada uma doutrina central da fé cristã, que é a encarnação de Jesus Cristo. Afirmavam os gnósticos que Jesus era apenas um espírito muito puro. Ele não poderia ter sido uma pessoa, porque pessoas são más. Então não haveria possibilidade alguma de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ser um ser humano, porque se ele fosse um ser humano, ele seria mau. Então ele estaria inapto para ser um Salvador. Mas nós entendemos, irmãos, que a encarnação ela é uma doutrina central da nossa fé, uma doutrina central das Escrituras Sagradas. Somente um homem poderia resgatar a raça humana. Somente um ser humano poderia morrer por outro ser humano. Por isso que a Bíblia deixa claro que o sangue de touros e de bodes, eles não podiam resolver o problema do pecado. Era necessário que um homem fizesse esse papel. Então a igreja rapidamente entendeu que esse Cristo que nós pregamos, que nós anunciamos, ele carregava consigo duas naturezas distintas e coexistentes. Ele era 100% humano e ao mesmo tempo 100% divino. Como a Arca da Aliança, irmãos, que era feita de madeira, mas toda recoberta de ouro, assim era o Senhor Jesus. Ele era uma pessoa como nós, mas sobre ele, envolvido nele, a própria divindade, a presença de Deus, o ser de Deus, a essência de Deus. O nosso Salvador era 100% humano
e 100% divino. Como homem, ele pôde nos representar na cruz do Calvário. E como Deus, ele pode perdoar pecados. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo e para agradecê-lo. Então, nós vemos que aqui João temia que essa perversão da doutrina tirasse a fé dos irmãos, porque essa é uma doutrina, irmão, central. Se você não crê que Jesus Cristo é 100% humano e 100% divino, você não está participando do plano de salvação. Você não pode enxergar Cristo como um Salvador perfeito se você nega essa doutrina. Então isso é uma coisa que nós devemos ter guardado no nosso coração, porque há seitas à nossa volta que não ensinam isso. Por exemplo, os testemunhos de Jeová falam que Jesus é o maior homem que já existiu. E que por causa da sua obediência ele foi levado à condição de um semideus. Não, meu Jesus não é semi, ele é Deus da totalidade. Deus da totalidade. Os mormons falam que Jesus é um homem que foi evoluindo. Que diferente do diabo, seu irmão, evoluiu para Deus e não para ele. Para eles, Jesus e o diabo são irmãos. Coisa linda. Segundo as Escrituras Sagradas, eu e você somos irmãos de Jesus Cristo pela fé que nós temos. Ele é nosso irmão mais velho. Então você vê como há perversões na realidade de que Cristo é 100% humano, 100% divino. Precisamos crer nisso. Mas hoje, irmãos, também há perversões na fé, também operadas pelo espírito do anticristo, que estão aí, destruindo muitas igrejas. O liberalismo teológico, por exemplo, que nega todos os milagres da Bíblia. Jesus não ressuscitou, ele desmaiou na cruz, foi colocado no sepulcro desmaiado e lá ele acordou. Aí os discípulos que precisavam do Messias disseram que ele ressuscitou. Isso é pregado em igreja evangélica hoje em dia. É pregado em igreja evangélica hoje em dia que o inferno não existe. Que na consumação Deus vai perdoar todo mundo, até o diabo, vai todo mundo morar no céu. Doutrina do universalismo. Quem já viu a cabana aqui? A cabana é um livro universalista. Ele ensina isso. Deus é bom demais para punir alguém. E de verdade, irmão, Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Se você for para o inferno, vai pela sua própria destinação. E não querer reconhecer que Jesus é o Salvador e que a palavra dele é verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nenhum. Só que existem essas perversões. Estão ganhando força. Estão ganhando força, e muitas vezes a gente está amarrado aí com uma teologia confusa, né, de teologia da prosperidade, misturada com confissão positiva, misturada com autoajuda, e a gente pensa que isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, e voltar para as Escrituras Sagradas, ler mais a Bíblia, atentar mais para aquilo que a Bíblia ensina, saber diferenciar as alianças. O que aconteceu com Israel não necessariamente vai acontecer com a igreja. Nós somos outro povo, estamos vivendo promessas maiores. Entender essa diferença para a gente não pensar que o mar vai abrir para a gente, que a gente vai passar pelas águas, elas vão para a gente vai. Pula no rio caudaloso para você ver. Eu vou te achar no final dele lá do lado. Mas está na Bíblia que não vai afogar. Não foi dito para você, criatura. Entendeu o que a Bíblia diz de fato? Para a gente não ser levado por caminhos errados. Agora, meus irmãos, a moda é sal grosso no chão de igreja. Vassoura ungida, R$1.000 uma vassoura para você varrer os problemas da sua vida. Terra e quintal. Tem isso aí também? Rosa ungida. Discipulei uma irmã no Jardim Verde Florencio que ela veio de um movimento que ensinou ela a pegar o pãozinho da ceia, picar o pãozinho da ceia e colocar na comida do marido para Jesus libertar ele. E sabe o que me impressiona? Muitos dos nossos irmãos estão nessas portinhas aí, ouvindo lixo, e gosta, não, porque o negócio é fogo. Fogo? Só se for fogo do inferno. Então, irmãos, vamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Aleluia! Vamos ficar com Jesus somente. Vamos recordar os lemas da reforma. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a glória para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Para a gente não ser levado por esses enganos
e eles pensam que é tudo farinha no mesmo saco. Eles olham para a gente com desdém, porque pensam que nós somos todos iguais. Não somos. Não somos. Aqui não tem rosa ungida, aqui não tem patuá, aqui tem o poderoso nome de Jesus Cristo do Evangelho, somente isso. Não precisamos de mais nada. Não precisamos desse sentimento, irmãos, essa percepção, para não sermos levados por erros gravíssimos que podem perverter a nossa fé. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo de número 4, versículo de número 5. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Meus irmãos, nós observamos aqui que o João ele tem uma conclusão interessante nesse embate que vai acontecer entre o Espírito do Anticristo e o Espírito de Deus, entre a falsa doutrina e a verdadeira doutrina, entre a falsa igreja e a verdadeira igreja. Qual é a conclusão que ele chega? O Evangelho vai triunfar. Por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com todas as lutas que a igreja enfrentou em 2000 anos de história, nós ainda vemos o nome de Jesus sendo anunciado com poder e vidas sendo transformadas. Isso porque Deus vela pela sua obra. Sempre vai haver remanescentes, sempre vai haver aqueles que são portadores do Evangelho e querem anunciá-lo no poder do Espírito Santo. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que a igreja consegue resistir bravamente ao engano, porque ela é movida pelo poder do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo para perseverar em tempos de tribulação. Irmão, você pode estar passando uma tribulação imensa. Pode ser ela de fé, pode ser ela pessoal, pode ser ela profissional. Nós temos consolo e sustento. Aonde? Na pessoa bendita do Espírito Santo que mora em nós. O Espírito Santo não é uma presença, irmãos, que vem e vai, vem e vai, vem e vai. Não! Ele mora na igreja. Ele entrou em você para nunca mais sair. Você é propriedade dele agora. Vamos parar com esse pensamento pagão de que o Espírito Santo sai da gente, irmãos. Pelo amor de Deus. Que boa nova seria essa se Deus me deixasse a navios. A partir do momento que ele entra, ele não sai mais, meus irmãos. Não nos deixa. Nós passamos a ser a casa de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Precisamos ter esse sentimento. Se você de fato nasceu de novo, se você de fato teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, tenha certeza, Deus vai conduzir você a um porto seguro. Você vai até o fim, o Espírito Santo vai preservar você. Tenha isso firme no seu coração. A igreja cheia do Espírito é uma comunidade que está comprometida com a palavra de Deus e que vive pela fé nela. Você quer saber o tanto que uma igreja é cheia do Espírito? Você observa o comprometimento dela com as Escrituras. E quando eu digo com as Escrituras, não é em se pregar a Bíblia, irmãos, porque dá para falar muita bobeira pregando Bíblia. Mas é entender o que Deus revelou para a gente através do livro e aplicar isso na vida da igreja. E aplicar isso para que a igreja cresça saudável. Uma fé viva, uma fé operante, uma fé caridosa, uma fé que nos leve à experiência de uma unidade espiritual verdadeira, de nos amarmos uns aos outros e trabalharmos em conjunto para o benefício do reino de Deus. Então isso é o que vai legitimar que nós somos a igreja. Quantos aqui querem um avivamento verdadeiro aqui na nossa comunidade? Então, glória a Deus, bem alto. Vai ser proporcional ao comprometimento sobre as Escrituras. Deus não faz nada no mundo em detrimento da sua palavra. A igreja só vence, só triunfa, só é cheia de poder se ela anda firmada na mensagem das Escrituras Sagradas. Caso contrário, é só um ajuntamento de pessoas. Se o Evangelho saiu de uma igreja, essa igreja não é igreja mais, é ajuntamento. E Deus não opera em ajuntamento. A multidão pode até pensar que está seguindo Jesus, mas Jesus tem os seus discípulos, aqueles que lhe obedecem, que fazem a sua vontade. Amém, meus irmãos? Verso 6. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade
e o espírito do erro. Meus irmãos, quando o espírito do anticristo, o espírito do erro, está agindo numa igreja, está agindo na vida de uma pessoa, a primeira coisa que vai acontecer é que essa pessoa não vai mais obedecer lideranças piedosas. Está escrito aqui: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Então, quando você vê uma pessoa que o pastor não presta para ela, não ouve o ensino do pastor, não segue as orientações que ele dá, o espírito do anticristo já está agindo nessa pessoa. Não, mas eu obedeço a Deus e não obedeço o homem. Como é que você obedece a Deus que você não vê, se você não é capaz de obedecer o homem que você está vendo? Me explica esse mistério, por favor. Tem jeito? Não tem. Então, como que nós expressamos a nossa obediência a Deus? Andando junto com aqueles que são de Deus, com aqueles que Deus tem levantado para apacentar o rebanho. Deus dá liderança para a igreja, irmãos, porque a igreja precisa ser apacentada. Hoje nós vivemos dias de ovelha sem pastor. Ela não sabe nem onde ela é mais. E diz que está fazendo a vontade de Deus. Não está. Está fazendo a própria vontade. Em algum momento, essa pessoa vai afundar. E sabe o que Deus vai fazer? Vai usar os pastores que ela desprezou para cuidar dela. Porque Deus faz assim. Ou não faz? Eu já passei por situações, irmãos, engraçadas na fé. Eu tive uma experiência muito interessante no Jardim Carlos Lourenço, quando eu fui líder de jovens. Nós tínhamos ali um rapaz muito difícil. Genioso, difícil de lidar. E eu me recordo, irmãos, que ele por quase um ano fez uma oposição terrível ali. Tudo que a gente lançava de projeto não ia, não acontecia, ele fomentava contra. E a gente foi tolerando a paciência que Deus vai dando, mas nós somos gente, né, irmãos? Infelizmente a gente de vez em quando faz. E eu cheguei num ponto que eu não estava aguentando mais aquilo, o pastor estava ciente do que estava acontecendo, estava me ajudando na oração. E eu me recordo que numa oração de sexta-feira, como essa que os jovens têm aqui, a gente estava orando com o grupo lá. E de repente eu desabei em oração, falei: Senhor, não estou aguentando mais. Está pesado demais para mim, Senhor, estou fazendo certo. Estou fazendo o que é certo, não admito isso. E abri a boca para chorar. E de repente, irmãos, tem uma glória naquela salinha de oração. Deus, como um jovem nosso, ele disse em alto e bom som ali: meu servo, tire a sua mão desse caso, porque a partir de hoje eu estou colocando a minha. Entreguei na mão de Deus. Sabe o que aconteceu com o rapaz, irmãos? Me doidou. Ficou maluquinho dentro de casa, pessoal. Maluquinho. Atormentado. Aí sabe o que Jesus fez, porque Jesus é Deus? Eu fui lá para orar por ele. E orei por ele e Jesus deu vitória. O tormento passou. E junto com o tormento a rebeldia dele. E aí se tornou um grande apoiador da obra de Deus. Deus faz isso, viu, irmãos? Tem muito tormento que a gente está passando que é por causa de rebeldia nossa mesmo. Mas o dono da obra sabe cuidar da gente. Ele sabe o que faz, e a gente descansa na certeza de que Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, quem conhece a Deus nos ouve. Ouve quem? Na carta, ouve João, ouve os presbíteros da igreja, ouve aqueles que lideram a igreja. Mas quem não pertence a Deus, não nos ouve. Não ande com quem não ouve o pastor da igreja. Essa pessoa não pertence a Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Não entendeu ainda o reino. Não entendeu ainda o Evangelho de Jesus Cristo. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito de Deus nunca vai produzir confusão na igreja. Ele vai batalhar para que a oração de Jesus seja ouvida. E qual é a oração de Jesus? A oração pela unidade. Que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Quem caminha em direção à unidade, quer estar junto, quer se comprometer, quer trabalhar, quer dar vida pela obra, está sendo movido pelo Espírito Santo. Agora quem reclama, murmura, se opõe, está agindo na força do Espírito de Cristo. Que Deus tenha misericórdia para que venha a conversão, para que essa pessoa não pense que fazendo a sua própria vontade vai passar desapercebido em seus olhos de Deus. Mas Deus pode nos dar graça para vencer isso. A partir do versículo 7 e 8, irmãos, João agora ele vai dar uma guinada. Ele praticamente encerra esse aspecto da falsa profecia, da falsa doutrina.
da falsa revelação. E a partir do versículo 7 e 8, ele vai trabalhar de novo o tema favorito dele nessa carta, o amor. Ele não consegue distanciar do amor. Ele dá uma escapadinha, depois ele volta correndo. Ele quer falar, ele quer que a igreja ame. E o versículo 7 e 8 diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Irmãos, observa que João, ele é muito sábio na forma como ele trabalha. Se você pegar, por exemplo, a carta aos Efésios, a primeira carta do Apocalipse, nós vamos ver naquela carta uma coleção enorme de louvores que Cristo faz ao ancião daquela igreja, dizendo que ele perseverou, que ele guardou a doutrina, que ele combateu os falsos apóstolos. O camarada era o cara, mas de repente Cristo mostra ali que, apesar de ter feito todas essas coisas certas, ele errou em um aspecto do ministério dele. E qual aspecto que era? Ele deixou o primeiro amor. Então é importante a gente combater o falso ensino? Mas mais importante é amar. É importante a gente ter um culto lindo, maravilhoso, perfeito na igreja? Mas mais importante é amar. É importante a gente ter os melhores corais, os melhores solistas, os melhores pregadores na igreja? É muito importante. Mas mais importante que isso é amarmos uns aos outros, porque Deus é amor. Então veja que João, realmente conhecido como apóstolo do amor, apesar de abordar tantos temas importantes para a vida da igreja, ele não quer em momento algum que a igreja se esqueça que ela foi constituída como uma comunidade amorosa, que tem que amar, que tem que exercer misericórdia, que tem que se compadecer, que tem que estender a mão, que tem que ajudar. Aleluia. Irmão, nós somos chamados para o amor. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Deus nos chamou para amar, para nos alegrarmos com aqueles que se alegram, para chorarmos com aqueles que choram. Nós precisamos realmente vivenciar no profundo da nossa vida esse sentimento tão nobre que é o amor, que nós devemos sentir uns pelos outros. Irmãos, Deus é amor. E quando Deus entra numa vida, a primeira coisa que Ele vai promover nessa pessoa é uma mudança interior, em que ela vai ser capaz de amar. Aleluia! E eu quero falar para você que Deus quer derramar amor no nosso coração aqui nessa noite. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então há uma fonte permanente de amor em você. Você só não ama se você não quiser. Você só não perdoa se você não quiser. Você só não se compadece se você não quiser. O crente pode ser o mais carnal da igreja, mas quando ele está diante de uma necessidade, o Espírito Santo move ele para socorrer aquela situação. E por que isso acontece? É o amor que revela para o mundo que nós somos filhos de Deus. Você possa ir correndo aí na rua falando em estranho, desce essa rua aqui sapateando, passa na frente da casa do Aguinaldo sapateando, falando língua, profetizando. Vão falar, tá louco. Eu entendo isso, mas lá fora não. Agora, pega um caído lá fora, dá um prato de comida para ele, dá um abraço, fala para ele que ainda há esperança, que Jesus pode mudar a vida dele. Quem vê esse amor sendo colocado em prática, fala: meu Deus, essa pessoa é diferente, há algo diferente nela. E o que é diferente em nós? O amor de Deus que foi derramado em nosso coração. E Deus, irmãos, dá diversas oportunidades diárias para a gente demonstrar o amor. Nem todos nós vamos nos tornar Madre Teresa de Calcutá, que abandonou a vida para cuidar de leprosos na Índia e ali viveu tudo. Alguns têm uma vocação mais profunda para o assistencialismo, outros não. Outros, talvez como eu e como você, vamos ter oportunidade na nossa jornada corrida de vida de externarmos amor em situações pontuais que vão fazer toda a diferença. Você já teve o prazer de ajudar um cego a atravessar a rua, por exemplo? Gente, que delícia! Delícia! A alegria dele, a satisfação.
Ele nunca te viu, mas ele te agradece como se você fosse o melhor amigo dele. Aleluia! E dentro de você uma alegria, porque você fez algo de bom para alguém que não podia fazer nada em troca. É um amor abnegado. Eu estou dando, mesmo sabendo que não tem como eu receber de volta. Mas assim Deus fez com a gente. Jesus subiu a cruz por nós. O que nós oferecemos para Ele em troca? Murmuração, falta de comprometimento, incredulidade muitas vezes. Mas Ele amou a gente. E esse amor é incondicional. E Ele conhece a gente, Ele sabe que a gente é ruim mesmo. Mas mesmo assim Ele nos ama. É isso que nos sustenta na graça. Então veja como Deus nos dá a chance de nos tornarmos parecidos com Jesus. Uma decisão voluntária nossa de amar as pessoas. Deus quer amar pessoas através de você. Um abraço, o Senhor conta muito, querido. Uma palavra sua de encorajamento conta muito, meu irmão e minha irmã. Uma palavra só vai dar certo, pode tirar alguém da morte, do inferno. O amor, quando ele é colocado em prática, ele revela o sobrenatural de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu fui surpreendido na vida. Alguém me falar depois de meses, pastor, aquele abraço, naquele final de culto, me impediu de sair da igreja, me impediu de acabar com o meu casamento, me impediu de fazer uma loucura, irmãos, uma coisa que eu não imaginava. Mas Deus pega o nosso amor e faz dele milagre para aqueles que necessitam. Ame, deixa a glória de Deus se manifestar ao mundo através do amor que você demonstra pelo seu semelhante. Seja realmente um canal pelo qual o amor de Deus atinge as pessoas. Fale palavras boas, encoraje, visita não é papel do pastor ou dos presbíteros da igreja apenas. Nós não damos conta. Visita é o papel de cada um de nós. Se todos nós fizermos isso, todos vão ser alcançados e a carga vai ser tirada. E a gente vai conseguir fazer mais coisas. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, difícil, uma realidade tão complicada, porque hoje o marido e a esposa trabalham. Antigamente não era assim, não é? Hoje os dois trabalham. Chega em casa do trabalho, o desafio está na casa, numa casa, principalmente as irmãs, coitadas das irmãs. Eu tenho que orar constantemente pelas irmãs para Deus dar força para elas, porque a carga delas é pesada. Não é à toa que mulher costuma ter mais luz espiritual que o homem, não é? Paga um preço maior, porque a mulher vai trabalhar, faz todo o seu trabalho de casa e vem para o culto adorar a Deus. E muitas vezes o homem chega do trabalho, deita no sofá, liga a televisão e só lembra de vir na igreja domingo à noite quando vem. Então não é à toa que as mulheres vão ser mais ricas em dons espirituais, estão pagando o preço, Deus honra. Esse preço a gente tem que pagar. O preço da salvação Jesus pagou totalmente. Agora a intimidade com Deus é a minha decisão de buscar mais. Eu vou ter de Deus o quanto eu entregar para Ele. Aleluia, Deus é justo, gracioso e justo. Então, ame, tenha essa disposição de amar, faz um sacrifíciozinho, e com certeza, pequenos gestos nossos poderão mudar a eternidade das pessoas. Um sorriso seu pode tirar alguém do inferno, nunca esqueça disso. Um abraço seu pode livrar alguém da morte, nunca se esqueça disso. Muitas pessoas não teriam dado um tiro na cabeça se tivessem recebido um telefonema nosso, visto um sorriso nosso, ouvido de nós. Olha, para você parece que está tudo perdido, mas Jesus pode dar um jeito na sua vida. Deixa Deus amar as pessoas através de você, porque Deus é amor. Deus é amor. O termômetro da nossa espiritualidade é o amor que nós dedicamos às pessoas. Então, se é o amor que mostra o quão cristão você é, como é que anda a tua fé? Só se preocupa com você? É só sua vida, seus problemas, seus desafios, seus sonhos, seu ministério, suas metas? Amigo, você não entendeu nada. Quando você passar a cuidar do sofrimento das pessoas, Deus vai começar a cuidar das suas coisas, dos seus desafios.
Me recordo uma vez, gosto de contar as minhas experiências, não dos outros. Era pastor na primeira igreja que eu pastoreei, totalmente inexperiente, como ainda sou, erro muito. Eu me recordo que um jovem casal teve um problema financeiro seríssimo e eles estavam sem dinheiro para pagar aluguel. Aí pediram uma ajuda para mim, uma quantia. Eu estava numa situação bem confortável naquele tempo, diferente de hoje. E eu ajudei. Sempre, irmãos, mas sem medo de ser feliz. Eu gosto de ajudar. Quando eu posso, eu ajudo, irmãos, porque nada que eu tenho é meu, tudo é do Senhor Jesus Cristo. A gente é só mordomo, a gente só administra tudo para Ele. E eu me recordo, irmãos, que o casal fez uma promessa para pagar num determinado tempo, mas, irmãos, estava visível que eles não iam conseguir. Eu nem criei expectativa de receber muito de volta. E passaram-se muitos meses. Muitos meses. E, de repente, eu estava no meu trabalho. Eu usava Twitter nesse tempo, eu já não uso. Aí uma pessoa do Twitter que eu nunca vi pessoalmente mandou uma mensagem para mim e falou: Pastor Serginho, eu quero o número da sua conta bancária. Eu falei: por que eu te passaria o número da minha conta bancária? Não, Deus falou comigo uma coisa que eu quero fazer. Eu gosto de obedecer quando Deus manda. Mas o que Deus falou com você? Não, Deus me falou que as pessoas que me abençoam, eu tenho que abençoá-las, e você me abençoa através das pregações que você faz. Então me passa o número da sua conta, passeios. Sabe quanto que ele depositou? Exatamente o valor que eu tinha emprestado. Exatamente o valor que eu tinha emprestado. Na hora eu tive um vislumbre. Não foi o Espírito Santo que falou comigo, mas foi um discernimento. O bem que a gente dá, volta para a gente. E volta mais. Porque algum tempo depois o casal conseguiu me pagar. Eu não quis receber. E eles falaram: não, o que é certo, pastor. O Senhor nos ajudou e a gente é crente, tem que ter palavra. Está aqui o que o Senhor falou. Deixa Deus amar as pessoas através de você. Quebra esse egoísmo nessa noite. Quebra esse orgulho nessa noite. Nada que você tem é seu, tudo pertence ao Senhor. Se Deus quiser usar você para abençoar alguém, deixa Ele usar. Ninguém que é usado por Deus fica, meus irmãos, fica no vermelho, você pode ter certeza disso. Pode até ficar, aquele mês pode até ficar apertado, mas Papai do Céu não fica devendo para ninguém. E Ele, no tempo oportuno, Ele mostra a benevolência dele na sua vida. Então ame e deixe Deus amar o mundo através de você. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque se eu entrar nos próximos 2 versículos, eu vou ter um esboço grande para passar para os irmãos e eu não quero ser tardio.